Ok, fala pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula, né? Nossa terceira live do conteúdo da unidade 1 de Química Inorgânica 1. Eu sou o professor Gilvan Figueiredo, tá? Depois esse vídeo vai constar lá no YouTube, vai estar na sala de vocês no AVA. Vocês aproveitam para seguir lá a Certec, né? E se quiserem também pode seguir o meu Instagram, tá? Tem alguns materiais também, né? Então, nessa aula de agora, eu vou trabalhar a última parte da unidade 1, né, que são os metais alcalinos terrosos. Então, só revisando, na aula 1 nós trabalhamos o hidrogênio e seus compostos, né, a química de hidrogênio e seus compostos. Na unidade 2, eu trouxe para vocês a primeira linha da tabela periódica, primeira coluna, quer dizer, né, que é a família dos metais alcalinos, que é o grupo 1, né. E agora, nessa aula 3, né, eu trago para vocês a segunda coluna da tabela, que são os metais alcalinos terrosos, tá? O grupo 2, ou família 2A. Tudo bem? Bom, então, é um apanhado geral, então, assim, tem um aspecto mais de revisão, lógico, trazendo algumas ideias interessantes, uma profundidade maior. E eu vou falar o que são os metais alcalinos terrosos, né? Suas propriedades físicas e algumas propriedades químicas, não todas, não tem como trabalhar todas, tá? As formas de ocorrência na natureza, né? Os métodos gerais de obtenção, e eu vou dar um foco maior ao magnésio, por conta de um significado que ele tem para aplicações tecnológicas, né? Principalmente em termos de liga leve, né? Então, vou focar na obtenção no metal magnésio. Vou falar das aplicações globais, né, de todos esses metais, né, e também seus compostos, e apresentar a bibliografia consultada, que é a mesma da aula passada, tá? Ok, vamos lá. Então, metais alcalinos terrosos, tá? Os metais alcalinos terrosos, né, eles compõem aqui a segunda coluna da tabela periódica, tá? Que é a família dos metais alcalinos terrosos, que oficialmente, né, pela IUPAC, nós chamamos de grupo 2, mas alguns livros trazem como família 2A, certo? Então, grupo 2 é a nomenclatura oficial da IUPAC, família 2A é uma nomenclatura mais antiga, mas também é usada, tudo bem? Então, os elementos, né, desse grupo, o grupo 2, são berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio, tá? São elementos provavelmente muito conhecidos de vocês, principalmente, assim, o magnésio, o cálcio, né, o magnésio por conta das ligas de magnésio, né, liga leve, as rodas de liga leve de magnésio, por conta da clorofila, tá? O cálcio por conta dos ossos, dos medicamentos, tá? Dos materiais de construção, tá? E o rádio, né, que tem, assim, um significado muito bom para quem estuda química, porque foi meio que o pai da radioatividade, né? O pai da radioatividade, que aí vem o rádio. Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Tudo bem? Então, eles estão aqui no período, ou na linha 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Ok. Então, esses elementos químicos, eles podem, né, serem preparados ou encontrados de diferentes modos. O mais comum de encontrar na natureza é na forma de compostos, tá? Geralmente de minerais ou minérios. Mas também podemos obter esses materiais, né, na forma metálica, tá? Então, eu tenho aqui uma imagem que mostra os metais, né, esses elementos no estado metálico, né? Eu tenho berílio, tá? Magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Não tem um rádio, porque o rádio é radioativo, tá? Então, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário. Aqui eles estão na forma de metais. Estado de oxidação, zero, tá? Então, uma característica desses metais é que eles são metais brancos prateados. Eles são
são um pouco diferentes dos metais alcalinos, né? E a gente vai entender isso ao longo da aula de hoje, tá? Esses metais, né, magnésio, cálcio, estrôncio e bário, eles foram descobertos em 1808, né? Aí, no século XVIII, né? Pelo cientista Davy. Já o berílio, né, foi um pouco depois, em 1928, 1828, desculpa, por Bowler. E o rádio é muito conhecido, né, desde os livros de ensino fundamental, livro de ensino médio, quando vai trabalhar a parte de radioatividade, né, foi descoberto pelo casal Pierre e Marie Curie. Tudo bem? Então, essas imagens aqui, né, apresentam esses elementos na forma metálica, na forma de metal, tá? Mas o mais comum de encontrarmos na natureza é na forma de compostos. Por exemplo, quando a gente vai tomar a magnésia, né, que é o hidróxido de magnésio, né, para azia, né, digestão. Quando a gente vai pegar o cal, a cal para, né, pintar a parede ou o cimento, esses elementos eles estão na forma de composto, não na forma de metal, tá? Bom, vamos lá. Bom, os fatores mais importantes, certo, que vão impactar, que vão influenciar nas propriedades químicas desses elementos desse grupo, né, são energia de ionização, né, e raio iônico, né? Só reforçando que o raio, ele aumenta com o aumento do número de camadas, tá? E as camadas aumentam com o aumento do nível ou do período. Então, o raio, ele aumenta aqui, ó, de cima para baixo, porque vai aumentando o número atômico, vai aumentando o número de camadas, certo? Ok? E aí vai aumentando o raio, tanto atômico quanto iônico. O contrário acontece com a energia de ionização. Ela diminui. À medida que aumenta o número de camadas, o último elétron, ou elétron de valência, ele vai ficar mais vulnerável. E ele consegue sair com mais facilidade. Ou seja, em termos de energia de ionização, vai ser necessário uma energia menor para retirar esse elétron, para que ele faça uma ligação química formando um composto. Geralmente, esses elementos, eles formam, tradicionalmente, né, prioritariamente, ligações iônicas, onde eles vão doar elétrons para algum outro elemento que vai receber esses elétrons. Tudo bem? O clássico são os halogênios, né? Cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de estrôncio, onde o metal alcalino terroso doa 2 elétrons e o halogênio recebe 2 elétrons, tá? Na verdade, recebe um elétron, mas são 2 halogênios, então 2 elétrons. Então, forma MgCl2, CaCl2 e etc. Tudo bem? Então, o perfil de comportamento químico desses elementos na formação dos compostos, né, depende especialmente, né, da energia de ionização, como é que ela se comporta, e do raio iônico, como é que ele se comporta. Ok? Bom, esses elementos, né, toda a família 2A ou grupo 2 é chamada de metais alcalinos terrosos, certo? Eles são alcalinos por conta daquela mesma característica que nós vimos na aula passada. Em contato com a água, forma base, então base é álcali, então é alcalino. E em alguns deles, né, excepcionalmente cálcio, estrôncio e bário, né, eles apresentam um aspecto terroso, terra, barro, tá? Antigamente, né, essas terras ou os óxidos correspondentes, né, os óxidos eram chamados de terras, então esses óxidos de cálcio, estrôncio e bário, né, são básicos. Então, resolveu chamar esses elementos, tá, que estão ali no grupo 2, tem camada de valência NS2, de metais alcalinos, porque formam álcalis, e terrosos, porque tem um aspecto terroso, né? Os seus óxidos apresentam esse aspecto terroso. Tudo bem que provavelmente vocês já viram em algum lugar, né? Inclusive aqui no estado do Maranhão tinha bastante,
um mineral chamado de calcário. O calcário, certo? É a matéria-prima da produção de cimento, tá? E do calcário se gera o óxido de cálcio, que é justamente a produção de cimento. Lá perto de Codó, antigamente tinha uma empresa, um fabricante de cimento, que é a Cimento Nassau. E eles usavam esse mineral para formar o óxido de cálcio e juntar com outros ingredientes para formar o cimento. E se vocês pegarem o calcário e o próprio óxido de cálcio, ele tem um aspecto terroso. Daí que se vem o nome de metais, porque eles formam metais, alcalinos, porque em contato com a água reagem produzindo bases ou álcalis, e terrosos, porque dá para ter esse aspecto terroso. Isso, tá? Mas quem apresenta todo esse conjunto é cálcio, estronço e bário. Os outros estão ali e acabaram ficando dentro do grupo por conta de outras características que são comuns. Tudo bem? Bom, esses elementos, eles são mais densos, mais duros do que os alcalinos. Lembra dos alcalinos? Os alcalinos eram bem leves, inclusive três deles são mais leves do que a água, certo? Esses aqui são mais densos, tá? São mais duros e são menos reativos do que os alcalinos. Isso é uma consequência, olha só, é uma consequência ah, do número de elétrons na camada de valência. Nesse caso aqui do grupo 2, eles têm dois elétrons de valência. Então, quando vou formar a ligação metálica, tem dois elétrons para cada átomo contribuindo com a ligação metálica, com a formação do orbital molecular na formação da ligação metálica, tá? Então, eles são mais densos porque eles são menores, certo? Eles são menores. E aí, quando você vai fazer o cálculo da densidade, que é massa sobre volume, como eles são menores, o volume é menor, a densidade é maior. Eles são mais duros, tá? Por conta, exatamente, dessa característica, né? Eles têm, cada átomo tem dois elétrons de valência para contribuir com o orbital molecular na hora de formar a ligação metálica. E, consequentemente, eles são menos reativos, né? Porque tem dois elétrons, então você tem que tirar o primeiro elétron, tirar o segundo elétron para ter a reação química, tá? No caso dos alcalinos, não, só tinha um elétron de valência, então é só retirava um elétron e aí já formava a ligação. Tudo bem? Beleza? Bom, ah, como esses elementos, né, eles apresentam dois elétrons de valência, então você retira o primeiro elétron, ou seja, nós chamamos isso de primeira energia de ionização, depois retira o segundo elétron, que nós chamamos de segunda energia de ionização. Obviamente, a segunda energia de ionização é baixa o suficiente para ser recuperada. Então, a gente consegue ter ele no formato de 2 mais. Então, para tirar o primeiro é fácil, é uma energia baixa. Para tirar o segundo é uma energia um pouquinho maior do que a primeira. Só que essa energia que é usada para retirar o elétron, ela é recuperada na hora que o material, o composto, ele vai ser cristalizado. Então, se vocês pegarem um diagrama de cristalização, né, tá? De formação de um composto iônico com um metal alcalino terroso, né? No final do diagrama, que a gente chama esse diagrama de Haber-Bosch, né? No final do diagrama, nós calculamos um pacote de energia chamado de energia de rede. E essa energia de rede, né, a entalpia de rede, ela recupera a energia de ionização que foi necessária para retirar os elétrons. Resumindo, no final, o somatório de energia é positivo, né? Então, a gente consegue retirar, de fato, dois elétrons na formação de compostos. É tanto que nós temos compostos tipo MgCl2, CaCl2, SrCl2 e etc. Tá? Os valores dessas energias de ionização, né, que é a energia necessária para retirar o elétron, esses valores diminuem à medida que a gente desce aqui no grupo, ó, do berílio até o bário. Tá? Professor, por que é que diminui o valor da energia de ionização? Porque o raio aumenta. Então, o efeito atrativo do núcleo sobre o elétron de valência na última camada do bário, que está bem distante do núcleo, tá? O efeito atrativo do núcleo para essa camada última aqui, o elétron de valência, é bem menor do que no berílio, que é pequenininho, tá? É atração. Núcleo positivo, elétron negativo. Quanto mais próximo,
mais atração. Quanto mais distante, menos atração. Quanto mais próximo, mais energia você vai ter que usar para retirar esse elétron, porque está muito atraído pelo núcleo. Quanto mais distante, menos energia você vai usar para retirar esse elétron, que ele está distante do núcleo, tá? Está sendo tendo uma atração menor pelo núcleo. É tanto que, ó, vamos aqui a primeira energia de ionização. Para o berílio, né? Nós precisamos de aqui em quilojoule por mol, 900 quilojoules por mol para retirar o primeiro elétron do berílio. Para o bário, apenas 500 quase metade. Tá? E aqui vai diminuindo progressivamente, por isso que isso é uma propriedade periódica. A segunda energia de ionização, o mesmo comportamento. Só que a segunda energia de ionização é maior do que a primeira. Vocês compreendem por quê, né? O primeiro elétron, ele sai com uma facilidade maior do que o segundo. E quando sai o primeiro, esse segundo se atrai pelo núcleo. Aí você tem que forçar mais ainda para retirar o segundo. Mas ele sai, tá? É tanto que esses elementos do grupo 2, eles formam compostos com número de oxidação 2 mais. O que quer dizer isso? Perde 2 elétrons. E fica na forma de metal 2 mais. Por exemplo, magnésio 2 mais, cálcio 2 mais, estrôncio 2 mais, bário 2 mais, tá? Em todos os compostos. E, com exceção aqui do berílio, que tem um comportamento, uma química, assim, diferenciada, né? Um comportamento distinto dos demais elementos do grupo, todos os compostos de magnésio, cálcio, estrôncio e bário são formados por ligações que têm um caráter iônico acentuado. Os compostos de berílio já é um pouquinho o contrário. Eles apresentam mais um comportamento de ligações de caráter covalente. Por quê? O berílio ele tem número atômico 4, certo? Número atômico 4. Então, quando perde 2 elétrons, ele não fecha 8 elétrons na última camada. Ele não estabiliza com 8 elétrons na última camada, para a formação dos compostos. Tá? Por conta dessa característica, e não fecha a regra do octeto, né? A ligação formada de berílio com halogênios, por exemplo, tem um aspecto, né, um caráter mais covalente do que iônico. Então, é um comportamento anômalo do berílio, né, dentro do grupo, certo? Mas ele continua no grupo porque ele é NS2, tá? Ele forma metal, o metal tem todas aquelas características que tem os outros metais do grupo. Ok? Bom, esses elementos, né, eles são muito reativos, são menos reativos do que os elementos do grupo 1, mas são muito reativos e, por isso, raramente a gente encontra eles livres na natureza. Você não vai encontrar berílio, magnésio, cálcio, estrôncio e bário na forma metálica na natureza. Nós encontramos eles na forma de compostos, geralmente minerais e minérios. E aí, a partir desses compostos, a gente vai, né, separando os elementos químicos até chegar no metal. Lá na frente, eu vou mostrar um pouquinho disso para vocês, tá? Como eu já falei, eles são mais densos, mais duros e menos reativos do que os elementos do grupo 1. Mesmo assim, né, eles são mais reativos do que os outros metais típicos, por exemplo, os metais de transição, tá? Então, eles são mais densos, porque o volume atômico é menor, eles são mais duros, porque tem 2 elétrons de valência, que vão contribuir para a orbital molecular, então a intensidade da ligação metálica é maior. Eles são menos reativos do que o grupo 1, mas eles são mais reativos do que o de transição. Tá certo? Tudo bem? Berílio e magnésio têm uma tendência a formar os famosos complexos, né? Que a gente vai estudar isso na Química Inorgânica 2, que são os compostos de coordenação, e os compostos organometálicos, né? Que é um metal central de berílio e magnésio, ou berílio ou magnésio, né? Com um ligante, que é um composto orgânico, tá? Mas isso é matéria para Química Inorgânica 2. Só reforçando que o berílio, né? Voltando aqui à tabela, vou botar aqui a tabela periódica, o berílio, ele apresenta, né,
um comportamento similar ao comportamento aqui do alumínio. Ó, nessa caixinha aqui está o alumínio, lá do bloco P, certo? O berílio, ele apresenta um efeito diagonal com o alumínio, eles são parecidos. Uma característica que é parecida do berílio para o alumínio, eles são anfótagos, né? Os seus compostos, eles podem apresentar comportamento de ácido ou de base, dependendo do meio, tá? Então, o berílio é muito parecido aqui com o alumínio, tudo bem? E como eu falei na aula passada, os primeiros elementos do grupo, geralmente eles têm um comportamento um pouquinho diferente dos outros elementos do grupo, por conta da distribuição eletrônica, né, das propriedades eletrônicas que são diferenciadas, tá? Eles estabilizam com um formato diferente. Tudo bem? Então, só adiantando aqui. Bom, a ligação metálica nesses elementos é mais forte do que os elementos do grupo 1, porque tem dois elétrons de valência, né? Então, mais uma vez, dois elétrons, cada átomo vai contribuir com dois elétrons na formação do órbita molecular. Eles são mais duros consequentemente, o ponto de fusão também é maior, tá? Os raios são menores, né? Logo tem uma densidade maior, né? Aqui, ó, os valores de densidade, ó. A densidade desses elementos é maior do que a densidade da água, tá? Ao contrário dos alcalinos, que a densidade era a maioria menor e os outros similar. Aqui são todos mais densos do que a água. Se você coloca esse metal dentro de um becker com água, ele vai afundar, tá? Por que que eles são mais densos? Porque o raio atômico iônico, né, o raio atômico, ele é menor. Tá? Então, como densidade é uma razão de massa-volume, se o volume é maior, a densidade, né, aumenta. Tá? Então, a densidade aqui é elevada, ponto de fusão também é elevado, por conta do efeito dos dois elétrons de valência, tá? E eles são bem reativos, né? Bem reativos, mais reativos do que os metais de transição, menos reativos do que os alcalinos, né? Ali intermediário. E por conta disso, eles são difíceis de ser extraídos. Não é fácil obter o metal, certo? É fácil obter e encontrar na natureza os compostos, os carbonatos, os óxidos, os sulfatos, tá? Mas os metais, não. Tudo bem? Em solução, na forma iônica, é possível a gente identificar isso por espectroscopia, tá? É uma das técnicas que nós usamos para fazer a identificação, a detecção e também a quantificação desses elementos em solução na forma de íons, né? Porque eles absorvem e emitem dentro do comprimento de onda, né? Que a gente consegue avaliar. Em laboratório, de forma qualitativa, apenas para identificação, né? Nós podemos usar o teste da chama, tá? Para identificar, por exemplo, cálcio, estrôncio, bário, porque eles absorvem dentro do visível, né? E emitem no comprimento de onda do visível. Então, dá para fazer a distinção das cores. O cálcio, por exemplo, 2 mais, né? Ele emite, né? Dentro do comprimento de onda de um amarelo avermelhado. O estrôncio já tem um vermelho muito característico, o estrôncio 2 mais. E o bário, né? É um amarelo esverdeado, levemente, está mais para verde do que amarelo. Então, se a gente pega uma solução, né, que tem íons cálcios, né, cálcio, e o estrôncio e o bário, né, nós levamos isso à chama do bico de Bunsen, né, ele vai, o elétron de valência vai absorver energia, vai mudar da banda de valência para a banda de condução. Quando você cessar, ele volta, né, dá o salto quântico, volta e emite um fóton de luz. Esse fóton está dentro do comprimento de onda do visível e a gente consegue ver a cor, né, emitida, tá? No caso do íon cálcio, um amarelo esverdeado ou um amarelo avermelhado, o estrôncio 2 mais vermelho, né? E o bário 2 mais amarelo esverdeado. É mais para um verde do que amarelo. Tudo bem?
Então, essa é uma forma qualitativa da gente fazer a identificação desses íons em solução em laboratório, com o famoso teste da chama, usando ali a chama de uma lamparina, ou do bico de Bunsen, ou uma outra forma de aquecimento. Tudo bem? Professor, mas eu posso fazer a quantificação? Isso aí você vai estudar lá na frente, na disciplina de Química Analítica, na disciplina de Análise Instrumental, né? Dá para usar instrumentos, equipamentos de espectroscopia, tá? Que tem como característica excitar os elétrons, né? Fazer com que eles emitam luz, e eu tenho um detector que vai quantificar essa luz, e aí dá para quantificar isso em uma solução, tá? Bom, em termos de reação, reação com a água. Esses metais, eles reagem com água, tá? O metal alcalino terroso reage com a água, formando o hidróxido correspondente e liberando hidrogênio, H2, tá? Bom, essa reatividade com a água vai aumentando à medida que desce no grupo. Tanto que o berílio não reage com a água líquida. Só se você aquecer muito. É bem difícil fazer o berílio reagir. Se você pegar um pedacinho de berílio metálico, jogar na água, ele não reage. Certo? O magnésio, como já está descendo no grupo, ele já reage se a água estiver quente. Então, se a gente pegar uma fitinha de magnésio, nós temos lá no almoxarifado, jogar na água quente, ele começa a reagir um pouquinho. Não tão reativo como o sódio, né? Da aula passada, tá? Como o lítio também, né? Já o cálcio e o estrôncio reagem com a água à temperatura ambiente. Se pegar o metal, o cálcio, e jogar na água, ele reage, tá? A reação não é tão explosiva como o grupo 1, porque eles são mais densos, né? E a reatividade é menor por conta da segunda energia de ionização. Tudo bem? Mas eles têm a reaçãozinha com a água. Bom, esses metais, na sua forma metálica, né? Eles conseguem entrar em combustão facilmente, né? Se você pegar uma fitinha de magnésio e colocar numa chama, ele entra em combustão, tá? E aí não dá para apagar a chama da queima de um metal do grupo 2, nem com água, né? Nem com CO2, porque com água vai gerar hidrogênio, aí o hidrogênio é explosivo, né? É bem reativo, tá? Inflamável, e aí você vai aumentar a combustão. Com o CO2 também, né? Se você for usar um extintor de CO2, também é um problema. Se o magnésio está lá em chamas, você joga CO2 em cima, ele vai produzir o óxido de magnésio e liberar monóxido de carbono e gerar uma quantidade de energia gigante e aumenta mais ainda a reação de combustão, tá? Então, tem técnicas exclusivas para trabalhar em caso de incêndio com esses elementos químicos. Tudo bem? Bom, reação com ácidos e bases. Todos reagem com ácidos, liberando hidrogênio, né? Só que o berílio reage lentamente, por conta que só tem, né, uma química diferenciada, tá? Já o berílio, além de reagir com ácido, mesmo que seja lentamente, ele reage com base. Por isso que ele é muito parecido, né? Tem um efeito diagonal ali de similaridade com o alumínio. O alumínio, que está lá no bloco T, ele também é anfóbio. Ele reage com ácido, reage com base. Dependendo do meio, ele apresenta caráter ácido e caráter básico, tá? Então, fechou aqui as propriedades físicas e químicas, vamos para a ocorrência, de onde vem, tá? Berílio, né? Berílio. As duas formas mais conhecidas de encontrar o berílio na natureza é na forma de dois minerais. Na verdade, um mineral, né, e uma pedra preciosa, né? O mineral mais comum de encontrar o berílio é o berilo, ou berila, tá? É um composto, é um silicato, é um óxido de silício, alumínio e berílio, que nós chamamos um alumínio silicato de berílio, tá? Tá aqui, ó, 3BeO, Al2O3, 6SiO2. É um alumínio silicato de berílio, ou um óxido misto de silício, alumínio e berílio, tá? Esse óxido misto que contém berílio é chamado de berilo ou berila. Tem mais ou menos esse perfil. Varia, sim, se você for procurar as imagens nos livros, na internet,
Varia um pouco por conta das impurezas, tá? Ok? Então, essa é uma forma da gente encontrar o berílio, mas veja que ele não está puro aqui, não está metálico, está na forma de um composto. Tudo bem? Uma outra forma de encontrar o berílio é na esmeralda, tá? Que essa pedra preciosa aqui, ó. A esmeralda, tá? Tem essa cor verde por conta da presença de impurezas. São os defeitos de impureza. Aqui é o cromo. O cromo presente na estrutura da esmeralda é que dá essa cor verde, tá? Aqui é um mineral, uma pedra de berílio com impurezas de cromo. Tudo bem? Professor, como é que eu faço para retirar o berílio dessas estruturas, né? Aí tem que ter todo o processo de purificação e etc., até ir para a última etapa, que é a etapa de eletrólise, para reduzir o berílio 2 a berílio zero. Tirar ele do oxidado para o reduzido estado metálico. Tudo bem? Não é fácil. Esse processo de arrancar o berílio daqui e tornar ele um metal é bem caro. Por isso que o metal berílio, né, ele é caro. E quando ele está exposto ao ar, ele oxida as primeiras camadas, gerando o óxido de berílio, né? E essa primeira camada, meio que ela passiva o restante do metal. Então, ele fica meio que protegido, tá? Magnésio, né? O mais comum é a magnesita, né? Que é esse mineral aqui, ó. É um carbonato de magnésio. E o muito conhecido nosso é a dolomita, que é um carbonato duplo de magnésio e cálcio, tá? É uma mistura entre carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, né? Que é a dolomita. A partir desses minerais, nós fazemos o processo de purificação e no final fazemos a redução química para chegar no magnésio metálico. Eu vou apresentar esse processo para vocês, tá? Professor, e o cálcio? De onde vem o cálcio? O cálcio tem uma quantidade maior, né, de formas de obtenção, né, que a gente encontra aí na natureza. O mais comum, né, os dois mais comuns, é no calcário, como eu já falei lá no início, né, e o calcário é a matéria-prima para a obtenção do cimento, tá? E na gipsita, que é um mineral de cálcio, né, muito, que é o sulfato de cálcio, que é usado na produção de gesso. Então, aqui é coisa parecida que vocês conhecem. Calcário, matéria-prima, né? Essa imagem aqui. Matéria-prima para a obtenção do cimento e da cal, né? O óxido de cálcio. E a gipsita é a matéria-prima para a obtenção do gesso, tá? Que é essa imagem aqui. Então, o calcário é o carbonato de cálcio, né? Daqui do carbonato de cálcio, para obter o óxido de cálcio, para daí formular o cimento, é só fazer o aquecimento em um forno. Você retira o CO2, fica óxido de cálcio, tá? E aqui é a gipsita. A gipsita é a matéria-prima para a produção do gesso, tá? São dois produtos, né, muito conhecidos, né, muito presentes no nosso cotidiano. Tudo bem? Bom, o estrôncio. O estrôncio, os mais comuns, né, são dois minerais, que é a celestita, né, que é o sulfato de estrôncio, está aqui a imagem do mineral, e a estronsonita, que é o carbonato de estrôncio, tá? A partir desses dois minerais, nós podemos retirar também o estrôncio através do processo de purificação até a etapa final, que é a redução eletroquímica, tá? Para a obtenção do metal. O bário, né? O mais comum é na barita, né? Que é o sulfato de bário, né? Esse mineral aqui, tá? E o rádio, né? O rádio a gente encontra ele, né? Na verdade, se obtém o rádio a partir do decaimento radioativo de outros minerais, como, por exemplo, uma blenda de urânio. Então, a partir de minerais de urânio, tá? A gente ele vai caindo naturalmente, né? Tem um tempo de meia-vida pequeno. Então, no decaimento radioativo dos minerais de urânio, chega até o rádio, tá? Que continua sendo radioativo.
Então, ele não é tão comum por conta dessa característica que é a radioatividade, e o tempo de meia-vida é bem curto, por isso que ele se decompõe facilmente em outros átomos, tá? Então, aqui, de modo geral, né, as formas que a gente pode encontrar esses elementos na forma de compostos na natureza. Vocês percebem que eu não coloquei aqui o metal diretamente? Porque você não, então, consegue encontrar o metal diretamente. Da mesma forma que o ouro. O ouro a gente encontra aí já metal, né? Mas o berílio não. O magnésio não. O cálcio também não. Tá? Tranquilo? Nós temos que ter um processo, né? Um processo químico, um processo industrial para pegar o mineral e transformar no metal. Por isso que o metal é caro, tá? Bom, desses elementos, eu vou falar um pouquinho sobre a obtenção do magnésio metálico, né? Por que o magnésio, professor? Escolheu o magnésio por qual motivo, né? Todos merecem destaque, né? Todos são extremamente importantes, mas eu trouxe o magnésio porque o metal magnésio, né, ele é muito conhecido nosso, né? Principalmente, né, nos materiais que a gente chama de liga leve. Então, o magnésio, ele é um metal leve, né? Olha aqui, ó. Se a gente for comparar o magnésio com alumínio e tungstênio, aqui eu tenho três pecinhas, cada pecinha para um metal, né? Todas têm a mesma dimensão. Essa pecinha aqui pesa 92 gramas, que é magnésio. O alumínio já pesa 142. E o tungstênio, 1.015 gramas. Tá? Então, ó, o magnésio é o mais leve deles. Veja bem, imagine você construir um objeto, né, fabricar um objeto, com um material mais leve. Isso é mais importante, né? Desde que ele mantenha as outras características. Então, o magnésio, né, ele tem esse destaque na fabricação de roda de liga leve, né, para uso em avião, né, em parte de automóveis, porque ele é um metal leve, é extremamente resistente, ele não perde a resistência mecânica dele, tá? E ele é resistente tanto mecanicamente como quimicamente. Então, é extremamente interessante, né, usar o magnésio na sua forma metálica para a fabricação desses objetos. Então, por isso que eu trouxe aqui a forma de obter o magnésio. Então, o magnésio, né, a gente pode pegar ele na natureza, na forma de carbonato, na forma de dolomita, né, pode pegar na água do mar, na forma de sais. Eu trago um fluxograma aqui que mostra a obtenção do magnésio metálico partindo de um sal. Tudo bem? Então, por exemplo, na água do mar, a gente tem aqui o sal, cloreto de magnésio, né, dissolvido em água, então tá aquoso. Cloreto de magnésio, né, nós podemos fazer a reação dele com uma base, e eu trago o hidróxido de cálcio, tá? E a reação dele, né, com o hidróxido de cálcio, aqui, ó, vai formar uma base de magnésio, que é o hidróxido de magnésio, e hidróxido de magnésio. Então, pega cloreto de magnésio, reage com hidróxido de cálcio, forma hidróxido de magnésio. É um precipitado, tá? Esse hidróxido de magnésio, nós fazemos a reação dele com ácido clorídrico, transformar a base em um sal solúvel de magnésio, que, no caso aqui, o cloreto de magnésio solúvel, não o lá da água do mar. Então, esse cloreto de magnésio, nós fazemos mais um processo de aquecimento, né, para evaporar e transformar ele em sólido, cloreto de magnésio sólido. Então, vejam bem, a gente sai do cloreto de magnésio da água do mar, faz a purificação, obtém o hidróxido sólido. Esse hidróxido sólido, a gente reage, ataca ele com um ácido, transforma ele em aquoso, certo? Esse aquoso a gente aquece para transformar novamente no cloreto de magnésio, só que agora sólido. Pessoal, por que o senhor partiu dele aqui aquoso para chegar nele sólido? Porque a eletrólise, né, que é feita para obter o magnésio metálico, é no cloreto de magnésio sólido, certo? Então, só recapitulando. Pegamos cloreto de magnésio aquoso, dissolvido em água, ok?
Transformamos ele em hidróxido de magnésio, precipitado, sólido, ó. Tá aqui, ó, hidróxido de magnésio. Esse hidróxido de magnésio sólido, nós fazemos uma reação de dupla troca com o ácido. Como é que é o nome da reação ácido-base? Neutralização. A neutralização gera um sal mais água. Então, tem aqui cloreto de magnésio aquoso, certo? Esse cloreto de magnésio aquoso, né, purificado, nós transformamos ele em sólido através de um aquecimento, calcinação. Com esse aquecimento, a gente retira a água, transforma ele em sólido. Esse sólido é que nós usamos para fazer o processo de redução eletroquímica. Então, pegamos o cloreto de magnésio, né, fazemos aqui a fusão do cloreto de magnésio sólido. O cloreto, né, ele é oxidado a cloro zero no ânodo, e o magnésio 2+, ele é reduzido a magnésio zero no cátodo. De modo que a reação global fica MgCl2, sólido, com eletrólise, vai produzir magnésio metálico e liberar Cl2. Então, é esse magnésio que passou por todo esse processo industrial que vai gerar o metal magnésio, e daí a gente pode pegar esse metal magnésio, né, e fazer diferentes tipos de objetos, tá? Tranquilo? E para finalizar, eu trago para vocês as aplicações. Aí as aplicações eu vou falar de todos, né? Começando aqui pelo berílio. O berílio, né, ele tem diferentes aplicações, eu trago algumas para vocês. Uma aplicação muito interessante, tem alguns equipamentos, chamados equipamentos de raio-x, tá? Tanto o raio-x que a gente usa em hospital, como outras máquinas de raio-x, que precisam ter um tipo de dispositivo, né, para concentrar o feixe de raio-x que é gerado no tubo, tá, e filtrar esse feixe. Imagina o espectro eletromagnético, tem lá o raio-x, quando a gente gera aquele feixe de raio-x, ele vem misturado com outros tipos de comprimento de onda, e a gente precisa filtrar esse feixe para deixar só raio-x, tá? Então, as fendas que são usadas para fazer desculpa, o material, né, o metal que é usado para fazer as fendas dos tubos de raio-x é o berílio. Então, tem uma aplicação avançada, né, uma aplicação tecnológica muito interessante, tanto para a área de medicina, né, como a análise e tudo mais, como para a área de materiais, tá? Na área de tecnologia, né, o berílio é usado como um dos elementos constituintes de componentes de mísseis, de satélites, tá? E também é usado como moderador de nêutrons em reatores nucleares, porque o berílio ele consegue absorver nêutrons, se transformando em lítio, tá? Dentro de um reator que outros elementos não apresentam esse potencial. Então, ele tem uma importância muito grande, mesmo sendo relativamente raro, tá? O magnésio é muito conhecido, né? O principal é o magnésio presente na clorofila das plantas, né, das folhinhas lá, que aí é esse magnésio que ajuda a realizar aqui a fotossíntese. Então, bioquimicamente, né, o magnésio tem um grande significado, né, na atividade enzimática, né, na fotossíntese, na medicina, os compostos de magnésio, né, usado como laxante, como a magnésia, né, que é o hidróxido de magnésio, como antiácido, como retardante do envelhecimento celular, que é um antioxidante. Então, pessoas que fazem tratamento para neoplasia, geralmente tomam reposição de magnésio, que ele dá uma ajuda, né, a retardar o envelhecimento celular. O magnésio metálico, né, ele queima, né, muito facilmente, libera uma luz muito característica, por isso que ele é usado, né, em flash fotográfico, é usado em pirotecnia, né, para shows pirotécnicos. O metal é uma liga leve muito importante, né, e os materiais na forma de óxidos de magnésio são excelentes materiais refratários, que são materiais que têm baixa condutividade elétrica, né, e alta condutividade térmica. Então, você pode usar ele dentro de um ambiente que tem que conduzir calor, né, sem conduzir eletricidade.
tá? O cálcio. Aqui o magnésio também tem uma participação significativa dentro do funcionamento celular, né? O cálcio, muito importante para a saúde, né? Ele faz parte dos processos biológicos, por exemplo, os processos de transferência de impulsos nervosos, como na sinapse, tá? Participa da coagulação sanguínea, então é sempre importante a gente quantificar, fazer a medida desse eletrólito no sangue para ver se está dentro do nível aceitável, porque ele participa da coagulação sanguínea, da contração muscular, então ele é um elemento extremamente importante para que os processos de contração e relaxamento eles aconteçam, né, de forma fisiológica, né, e também na formação dos ossos, dos dentes, na manutenção, né, do tecido ósseo. Tudo bem? Do ponto de vista da tecnologia, né, um aspecto importante dos materiais de cálcio é a formação dos materiais cerâmicos, né, que eu trago como destaque o cimento. De onde vem o cimento? Né? A matéria-prima principal para obter o cimento, que a gente usa, né, na construção civil, usa na perfuração de poços de petróleo, do revestimento de poços, vem do calcário, tá? A partir do calcário, tem todo um processo industrial, certo? Transforma o calcário em óxido de cálcio, mistura com sílica e outros ingredientes até chegar no cimento, tá? Então, o cálcio, extremamente importante. Cálcio e magnésio, na forma de carbonato, são os constituintes iônicos que dão a que a gente chama de dureza da água. Provavelmente vocês viram falar, né, tem até na aula em PDF, sobre a dureza da água. A dureza da água, ela é conferida por conta da presença de íons cálcio e magnésio na água. E esses íons em solução na água, eles geram sérios problemas de incrustação nas tubulações, né? E a água fica extremamente condutora de eletricidade, além de que a água ela dificulta, né? Quando você vai usar água para lavar, ela não interage muito bem com o surfactante do sabão e aí não espuma, tá? Aqui no interior do estado, naquela região de Dom Pedro, por ali, né? Tem muita água dura. Então, se você vai usar um chuveiro elétrico, né? Como tem muitos íons, cálcio e magnésio, você pode pegar um choque, né? Porque vai ficar condutora, tá? Você passa o sabão, né? E ela não espuma. É por conta da presença de íons cálcio e magnésio, formando o que a gente chama de dureza da água. Aí, sobre dureza da água, que é um tema muito importante, vocês podem pegar lá no material em PDF, tem bastante material aí na internet, tá? Geralmente, dureza da água é um tema recorrente, inclusive, dos processos seletivos, né, do Enem, né, e vocês que vão trabalhar com ensino médio, é importante ter, né, esse conhecimento acessório aí do dureza da água, tá? Estrôncio. O estrôncio é um material, um elemento muito usado em radiologia, né, como marcador. Então, quando você vai fazer um exame de uma radiografia, geralmente você toma um contraste com estrôncio ou faz um procedimento com estrôncio para que ele seja um marcador e você consiga tirar a imagem daquela região, tá? Em tecnologia, é muito usado como catalisador, que é um tema que você vai estudar ao longo do curso, né? Como semicondutores, né? Os compostos de estrôncio são muito usados como semicondutores, como condutores também, o metal é extremamente condutor, então tem uma aplicação muito interessante. O bário também é usado em medicina para exames de radiologia, né? Principalmente do tubo digestivo, né? O sulfato de bário é usado para isso. Você toma uma quantidade calculado de sulfato de bário, né, para que ele seja um contraste na hora de fazer o exame de imagem, tá? E isso tem que ser extremamente calculado, porque os compostos de bário, todos eles são tóxicos, principalmente o carbonato de bário. Então, não dá para errar o cálculo da hora da dosagem, nem também errar o tipo de composto, tá? Em tecnologia também é usado muito como catalisador, como semicondutor. Isso aqui é uma aplicação muito interessante que vocês vão estudar ao longo do curso. E o rádio, né, é um elemento radioativo, é perigoso, tá? Mas também tem muitas aplicações e foi aí o pai da radioatividade. Tudo bem? Beleza? Então, de modo geral, né, é esse contexto geralzão que eu queria trazer para vocês, apontar aqui. Não dá para tratar todo o assunto, mas deixa a curiosidade para que vocês abram o livro, né? Busquem mais informações, estudem, tragam aqui as dúvidas,
tá? Aqui é o material bibliográfico que eu uso para preparar as minhas aulas, e eu quero que vocês abram esses livros, né, busquem as informações, que vocês vão avançar bastante em Química Inorgânica, nesse caso aqui, Química Inorgânica 1, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima aula.